só a herança genética, mas os ensinamentos dentro de casa, com valores de família, com bons exemplos, com bons conceitos, são imprescindíveis para a formação da sua personalidade. A praça do Rádio Clube, porque a gente morava, antes de mudar para a Rua Arthur Jorge, na Rua Barão do Rio Branco, entre a Pedro Celestino e a Rui Barbosa. E a gente frequentava muito, quando criança, a praça do Rádio Clube. Eu lembro até das árvores que tinha ali, os flamboyants, os pés de coqueiro e de bocaiúva, né, que a gente derrubava para poder comer. E é algo que realmente me marca muito. Aquele quadrado da Barão do Rio Branco entre a Pedro Celestino, que é a rua da Igreja São José, e a Rui Barbosa. Eram mais os meus primos. O Paulo Ciufi, que é meu primo e irmão, filho da irmã da minha mãe. O Mandetta, que foi o ex-ministro, e alguns meninos que moravam ali na própria quadra. Tinha muita família de militar, porque se você prestar atenção, depois do Bradesco, subindo a Barão do Rio Branco, do lado direito, tem umas casas de militares, e ali tinha muita família de militar, e a gente tinha muita amizade com os meninos dali. Eu gostava muito de acompanhar os treinamentos das bandas e fanfarras da cidade. Então, véspera do aniversário da cidade, logo que entrava o início de agosto, as escolas saíam desfilando pelas ruas, treinando a música que iam tocar no desfile de 26 de agosto. E eu gostava de pegar uma panela da minha mãe, com uma colher, daquelas colheres de cozinhar, e sair junto, tocando. Alguns deixavam e outros falavam: não, esse menino só está desafinando a nossa banda aqui, tira esse menino daí. E eu ficava bravo, cara, não gostava. E eu ia com eles até onde eles iam. E uma vez, a babá junto, a gente se perdeu e não conseguia voltar para casa. A gente saiu ali da Rui Barbosa com a Barão do Rio Branco e fomos até lá no Colégio Dom Bosco, e ali a gente meio que se perdeu. E não tinha telefone, naquela época era difícil essa comunicação. E depois de algumas horas, passa meu pai com a minha mãe num carro que eles tinham, a Variante, e me identificaram, botaram dentro do carro com a babá e fomos embora. Eu devia ter de 7 para 8 anos. No início da década de 70, isso. O meu pai era uma pessoa assim, muito sábia. Os conselhos que o meu pai dava eram conselhos com conteúdo. Ele procurava exercitar na gente o hábito da leitura. Ler jornais, ler livros, e o hábito também de escrever cartas. Porque ele falava que se a gente exercitasse isso, quando viesse as provas, os testes relativos a uma redação, relativo a alguma coisa que você precisava fazer uma descrição, você teria uma facilidade melhor. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, ele fazia eu escrever ao menos uma carta por semana para ele e outra para o meu avô. E eles respondiam, para a gente poder ficar nesse hábito de escrever, de ler, e isso facilitar na frente. Coisa que realmente aconteceu, porque o tema da redação que caiu na minha prova de vestibular foi a paz mundial. E o meu pai estava me acompanhando no vestibular. Ele foi para o Rio de Janeiro, ficava sentado num banquinho de uma praça até eu terminar a prova. Eu saía do colégio, já caía nessa praça, ele estava ali sentado. E aí, como é que você foi? Qual foi o tema da redação? Eu falei: caiu a paz mundial.
E o que você escreveu? Você falou da guerra no Golfo Pérsico, dessa questão da briga do petróleo. Eu falei, não, pai, não fiz nada disso. Mas como? O que você pôs lá? Eu falei, me veio na cabeça a oração de São Francisco de Assis. E eu botei ela de ponta a ponta. Ó mestre, fazei-me instrumento da vossa paz, onde houver ódio, que eu leve ao perdão, e assim vai. Aí ele parou, pensou, falou, das duas uma. Ou você vai tirar 10, ou você vai tirar 0. Você não vai ter uma nota intermediária. Eu falei, por quê? Porque se for um católico que corrigir sua prova, você vai tirar 10. Agora, se não for, você tá ferrado. Eu acho que eu tirei, porque eu passei no vestibular na primeira que eu fiz, acabei tirando 10. Minha mãe era muito zelosa, acompanhava muito a gente nos estudos. Por ser professor, ela nunca deixou de exercer a profissão dela e exigia que a gente fazia os deveres. Minha mãe era daquelas que falava, me dá aqui a lição, eu quero tomar o ponto para ver se você está sabendo realmente as coisas. Sentava com paciência e revia a lição que era obrigação sua de fazer. Eu me lembro da tabuada, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 5 vezes 9. Ela tomava uma por uma e não deixava de repetir até a gente acertar todas. E era eu e minha irmã Fátima. Ela tomava o ponto relativa à minha série, que era uma à frente da minha irmã, e depois a da Fátima. E às vezes que a Fátima não sabia, eu tentava soprar para ela, para ajudar a minha irmã. E a minha mãe ficava brava e já punha a gente de castigo. Esse pé de figo, minha mãe, era a fruta que ela mais gostava. E uma vez eu fui na feira comer um sobá, coisa que era muito frequente também na minha criação. Meu pai sempre nos levava na feira. Antes dela mudar para onde hoje ela é, a feira funcionava ali na Abrão Júlio Rai, atrás de onde tem o templo da Igreja Universal. Aí depois que transferiu lá para a Esplanada. A gente sempre ia ali comer o sobá às quartas e aos sábados. E eu saindo de uma das barracas que eu costumava frequentar, tinha uma pessoa vendendo uma muda de pé de figo. Aí eu falei, mas isso aqui se plantar realmente prospera? Pode plantar porque vai prosperar. Me ensinou como que fazia, eu levei para minha mãe, ela falou, pode plantar aqui. A gente plantou e você testemunhou como que ela está rica em frutos hoje, que é realmente a tradução da essência da vida. Uma planta que você planta com amor e ela não tem outro caminho a não ser dar os frutos da bênção da evolução da vida. A marca da personalidade da pessoa realmente te impõe desafios. A gente sempre teve isso na nossa criação, de procurar superar limites, procurar superar adversidades. A minha mãe me falava sempre uma coisa, problema? Sim, problema existe para ser resolvido. Não se abate com problema. Então a gente sempre criou, não só a gente, mas os nossos filhos com essa mentalidade. Minha avó, ela sempre foi muito conciliadora. Ela botava para dentro. E tinha essa característica dela sempre acolher muito bem aquele que batia na sua porta. E isso passou para os filhos, passou para os netos, é uma das características da nossa família. O acolhimento. Meu avô, jornalista e cônsul do Líbano, Assaf Trate, uma pessoa que, agora que eu estou compreendendo da onde que vem esse meu DNA diplomático. Dizem que eu puxei muito esse lado do meu avô. As pessoas que conheceram o meu avô sempre relatam como um sujeito extremamente educado, com uma vestimenta impecável, sempre generoso com quem
pedia alguma coisa, e algo que realmente fez com que eu tivesse uma convivência muito saudável. Ele não voltou para o Líbano depois que ele veio para o Brasil. Ele chegou no Brasil na década de 20. Iniciou a vida dele em Aquidauana, depois em Miranda, só daí ele veio para Campo Grande. E ele se comunicava sempre por carta com os seus familiares do Líbano. E uma coisa que também me marcou, quando ele recebia essas cartas, e ele abria as cartas numa cadeira que ele tinha, que ele costumava sentar na sala da minha avó, que já morava ali na Barão do Rio Branco, de frente ao Belmar Fidalgo, eu via lágrimas escorrer dos olhos dele. Então, hoje em dia nós temos uma facilidade muito grande de comunicação. Você pega um celular, faz uma chamada de vídeo, você conversa com a pessoa lá no Japão, que está praticamente do outro lado do mundo, com um fuso horário de até um dia em relação ao outro. E isso faz com que a gente possa perceber como que era mais difícil ter o sentimento da saudade, o sentimento familiar daquele que larga os seus parentes para tentar uma vida melhor no Brasil. Meu outro avô, ele tinha uma fábrica de refrigerante em Campo Grande, bem perto do Mercadão, na rua 26 de agosto. Guaraná Tupi, soda limonada Mandetta. E também foi uma pessoa que eu convivi bastante, que me ensinou muito. Eu tenho aqui uma lembrança que me ocorreu, quando a gente era convidado para os aniversários dos amigos, e a gente ligava para ele, procurava se comunicar para saber qual refrigerante que ia ser da festa. Se eles falavam, vai ser o Guaraná Tupi, a gente tudo ia na festa. Agora, quando falava que era outro Guaraná da concorrência, que era do Avezzani, o Cristália, e o pai da Adelina, desse pessoal dos Avezzanis aí, do Paulo Freire, do Colégio Paulo Freire, a gente boicotava a festa, a gente não ia porque era o refrigerante da concorrência. Todas as vezes que você conhece uma pessoa, você acaba pegando um pouco dela e deixando um pouco de si nela. Essa, para mim, é uma lei da convivência que é muito marcante. Eu fui criado num ambiente de natureza. Para você ter uma ideia, aqueles pés de ingás na Avenida Afonso Pena, principalmente os que ficam na frente da Escola Estadual Joaquim Murtinho, eu sabia o jeito de subir em cada um. Decor. Não, esse pé de cá tem que subir pelo lado esquerdo. Não, aquele pé lá da frente tem que subir pelo lado direito. E subia neles para poder pegar os ingá, botava dentro com uma sacolinha e apreciava a fruta que é característica aqui nossa na Avenida Afonso Pena. Os pés de manga, a gente sempre procurava disputar com os amigos quem que conseguia derrubar quando você jogava uma pedra ou mesmo uma manga que estivesse no chão. Os pés de jabuticaba. Então era realmente algo assim que fez parte da minha convivência, não só na minha fase de criança, como na minha juventude. E Campo Grande tem muito pé de manga, né? Por onde você vai, e na época que a manga fica madura e cai, você tinha a oportunidade de sempre saborear a fruta. E sempre eu tenho comigo um desafio de buscar a manga mais difícil de ser buscada. Então aquela que está lá em cima, que está madurinha, picada só por alguns passarinhos, é a que eu gosto de pegar. Então é algo que eu sempre tenho. Eu chego num lugar, vejo um pé de manga, vejo a manga mais difícil, eu já começo a tirar coisa lá para ver se cai, para eu poder saborear. Realmente é uma das frutas que eu mais gosto. Arthur Jorge, com a esquina com a Rua das Garças. Ali foi a minha
adolescência à fase adulta, né? E por ali a gente também tinha um ambiente de amizade com vários que moravam ali em volta da gente. A família Maia, que é do empresário Chico Maia, morava de frente à nossa casa. As outras famílias que vêm aqui na minha memória, a família Serra, a família Baixa, são várias famílias que a gente tinha muitas amizades. E ali era mais festa de adolescente, né? E isso é normal, mas sempre respeitando questão de sonorização, essas coisas que a gente sempre procurou saber conviver para não incomodar o vizinho. E uma convivência também assim, muito saudável. Ali a gente fundou o primeiro bloco de carnaval de Campo Grande, de clube. E eu lembro que nos organizadores do bloco, a gente falava, que nome que nós vamos dar para esse bloco? Aí um falou, você que sabe. Aí eu falei, não, você que sabe. Aí o outro, não, você que sabe. Aí ficou bloco Você que sabe. Com C de casa e que sabe. E tinha música, tinha fantasia, era uma adesão bastante forte, tinha um número limitado. E a gente fazia o pré-carnaval lá em casa, na Arthur Jorge, com a Rua das Garças. E na hora que deu o limite desse bloco, e a gente tinha convidado ele para entrar, mas ele não quis entrar, o Mandetta ficou de fora do bloco. E aí ele, de birra, ele criou um outro bloco, chamava Madalena, o bloco dele. Deu um trabalho pra gente ganhar esse carnaval, porque eles entraram tudo organizado, cantando aquela música do Madalena, oh Madalena, sabe? E é uma música fácil para você entoar, e todo mundo do clube começou a cantar a música do cara. E nós, e agora? Que nós estamos roubados, nós vamos perder esse carnaval. E aquele carnaval, os dois ganharam. Porque do nosso time, tinha os parentes do presidente do clube, que era o Gabura. Aí nós falamos, mas como que nós vamos perder esse carnaval? Não tem como. Nós vamos dar empate, os dois ganharam. E era uma disputa saudável, porque fazia com que todo mundo, primeiro revia os amigos no pré-carnaval, e depois ia pro clube todo mundo junto. Antigamente você ficava rodando em volta do rádio clube para brincar o carnaval, que se falava, né? Primeiro, meus filhos mais velhos e a minha filha caçula praticamente foram criados ali dentro. Assim como os meus sobrinhos, porque a gente tinha um hábito de frequentar, sempre nos finais de semana, as casas dos avós, em especial do avô Nelson e da avó Terezinha. E ali a gente tomava banho de piscina, a gente fazia churrasco, a gente participava das festas de Natal, de Ano Novo. Era sempre ali que as coisas aconteciam. E ali também a gente acompanhava o resultado das eleições. Terminava a votação, já era automático, as pessoas que trabalhavam nas campanhas iam todas ali em volta da piscina, acompanhando pelo rádio o resultado da apuração. E graças a Deus foram mais vitórias do que noites infelizes nas apurações. Meu pai sempre levava a gente para assistir os jogos, para participar das peladas que ele participava no pleque. E isso entrou dentro da gente desde a adolescência e não saiu até hoje. Nós tínhamos um time da garotada, como a maioria influenciado pelo meu pai, torcia e torce pelo Botafogo. O time nosso chamava Manequim. Manequim é aquela estátua que tem na Bélgica de um menino
fazendo xixi o tempo todo. E tem essa estátua lá no Morisco. Morisco é o bairro que fica vizinho, lindeiro, de Botafogo. E uma certa ocasião, numa final entre o Botafogo e eu não me lembro qual time, o presidente do Botafogo pegou uma camisa pequena e vestiu o manequim. E abriu um furo na camisa para poder sair a água que jorrava da estátua. Qual foi o resultado? Que nessa final o Botafogo ganhou com mais de 5 gols. Uma coisa assim, que em qualquer decisão um time fazer 5 gols. Aí falaram, essa estátua dá sorte pro Botafogo. E o botafoguense é muito supersticioso. E ficou como mascote do time essa estátua, o manequim. E aí a gente criou um time aqui, disputava o campeonato amador. O nosso rival era o São Bento. São Bento da drogaria São Bento, do seu Adib Boinan, que era torcedor do São Paulo. Nós vestimos a camisa preto e branco, que era do Botafogo, e eles, São Bento, a camisa tricolor paulista. Mas pensa num clássico que não terminava sem ter uma confusão. Confusão não só da gente, dos meninos, como também da torcida. Então ia os familiares de um lado e os familiares do outro e o pau torava. Mas depois que os anos se passaram, a gente já fez vários encontros para poder confraternizar essas duas famílias. Família Boinan com a família Trade. Comemorava com o Guaraná Tupi, era uma festa. Meu pai comprava os picolé todos do carrinho do picolezeiro. E toda vez que tinha o jogo do manequinho, ele torcia para nós, porque sabia que se ganhasse, ele ia vender todos os picolés dele. E aí era mais um que a gente tinha na torcida. O Belmar Fidalgo, ele tinha um campo oficial. Era o estádio da cidade, antes de ter o Morenão. Então os jogos eram ali. Sempre domingo de manhã. Começava bem cedinho, 7 horas da manhã. Aqui era pra gente ser Operário, por causa da cor. A cor do Operário é a mesma cor do Botafogo. Mas o meu pai jogou no Comercial e foi diretor do Comercial. E passou essa paixão colorada para nós. Aqui nós somos Comercial. Meu pai jogou profissionalmente. Tinha até um narrador esportivo aqui, companheiro do Pierre Adri, Mário Mendonça. Mário Mendonça era um narrador que todo mundo respeitava, bem obeso, e ele falava a 4 cantos que o gol mais bonito que ele viu na vida dele foi um que o Nelson Trade fez no Belmar Fidalgo, de bicicleta, que o cara cruzou uma bola no bico da entrada da área. Meu pai, a bola passou por trás dele, ele virou e pá, deu uma bicicleta e marcou um golaço. Ele falava isso. O Botafogo foi campeão brasileiro em 95 contra o Santos. Num gol que até hoje o pessoal fala que o Túlio estava impedido, aquela coisa. É chororô de quem perde. Mas eu acho que estava assim. Né? Se tivesse o VAR ia ser anulado. Mas ganhamos. Aí, o meu pai estava internado nesse dia do jogo, na UTI, recuperando de uma cirurgia cardíaca, num hospital próximo ao Pacaembu. O jogo foi lá, a final foi lá, em São Paulo. E ele queria saber o resultado do jogo. E a visita era por volta das 8 da noite. E o jogo já tinha acabado. Aí ele olhou bem para mim, falou, como é que foi o resultado do jogo? Eu ouvi uns foguetes, mas eu penso que se tivesse sido o Santos campeão, ia ter muito mais foguete do que eu ouvi. Eu falei, pois o Botafogo ganhou e foi campeão. Meu pai era botafoguense doente. Rapaz, eu não lembro, uma reação tão forte que ele teve como aquela. O monitor dele começou a apitar. E encheu de enfermeira, porque o coração dele disparou de alegria, né? Ele era muito botafoguense, meu pai. Isso passou pra gente. A gente tinha, quando começou a sair o futebol de areia, nós tínhamos um time aqui também, mas aí era na época que eu era vereador.
A gente tinha um time na Câmara Municipal e mesclava esse time com a imprensa, e tinham vários da imprensa, amigos nossos, que faziam parte, e a gente disputava os campeonatos de futebol de areia. Jogava não só no Belmar Fidalgo, como nos bairros, e era muito legal. Eu fui estudar para poder fazer o último ano do ensino médio no Rio de Janeiro, até para você ter uma preparação mais forte, mais intensa, para o vestibular que eu iria prestar no Rio de Janeiro. E fui estudar no Colégio Andrews, indicado por uma prima minha, Miriam Mandetta Petengil, que estudou lá e passou muito bem colocada antes de mim no vestibular que ela prestou. Então, já era um indicativo que esse colégio era bom. Se deu certo com a minha prima, poderia dar para mim. E deu. Eu fui lá, meu pai me acompanhou, me ensinou a andar de ônibus no Rio de Janeiro, ficou lá uns 7 dias andando comigo, e eu me lembro um dia que terminou a aula no final da tarde, eu cheguei na casa da minha tia Nina, e tinha uma carta dele em cima do meu travesseiro, dizendo que a partir daquele momento era para eu seguir o meu caminho, que ele tinha que voltar para Campo Grande. Foi muito forte isso para mim. Me marca até hoje, porque ali eu senti, vamos dizer, cortou o cordão, vai embora, agora é com você. Mas foi bom, porque eu aprendi muita coisa sozinho, aprendi a dar valor à minha casa. É uma coisa que muitas vezes quem está na sua casa não dá o valor que a mãe e o pai por perto te proporciona, e fez com que eu realmente virasse gente. Eu tinha uma orientação muito apurada, muito sensível, de uma tia que eu tinha como a minha segunda mãe, tia Nina, que não só me acolheu, como acolheu meus irmãos, meus primos, e realmente foi muito positivo. Meu pai não se conformava com isso. Ele falava assim: poxa, não ia precisar nem fazer placa para o lugar onde você fosse atender se você fosse advogado. Já tem Nelson Trade, advogado. Bastava pôr vírgula, filho. Você vai querer ser médico? Você é a ovelha negra da família, falava assim. Eu falava: não, pai, médico vive de branco. Eu sou a ovelha branca da família. Quem põe a beca são vocês, que vão fazer júri, e a beca é de preto. Vocês que são ovelha negra. Aí lá naquela época, porque não tinha esse negócio de máscara, né, que na Covid teve. Meu pai, a tirada que ele tinha era o seguinte: a gente vive com as becas de preto, mas pelo menos a gente não fica com o rosto tampado como vocês ficam, usando a máscara. Isso foi um exemplo que eu tive de 2 tios. Um médico humanitário, ginecologista, antigamente era chamado de parteiro, William Maxud. William Maxud era um médico que todo mundo que passou pelas mãos dele tinha ele como referência de um médico humanitário, um médico bondoso, um médico de alma. E o outro, um médico muito bem sucedido, que me serviu de exemplo também, o pai do ex-ministro Mandetta, o Dr. Hélio Mandetta, que é ortopedista e está vivo até hoje. Foram esses 2 que foram as minhas referências para escolher a medicina. Foi realmente a minha decisão final de faculdade fazer uma especialidade cirúrgica, justamente por ter essa ansiedade de querer resolver os problemas logo. A urologia é uma especialidade cirúrgica, tanto é que para você fazer urologia, você tem que fazer cirurgia geral antes, e foi o que eu fiz. E agora nós estamos indo para comemorar, no meio do ano, 38 anos de formado. Já se passaram 38 anos da nossa formatura. Uma das pessoas que me influenciou a ser médico, ele também me influenciou na hora de eu escolher realmente medicina para fazer o vestibular. Porque
até hoje é um dos vestibulares mais concorridos. É a maior nota do Enem que você tem que ter para poder passar em medicina. E eu sempre era muito... tinha uma facilidade muito grande em química e biologia. Aí eu vim no meio do ano, a inscrição ia ser em agosto. Eu vim nas férias no meio do ano e fui conversar com o tio William Maxud. Ele morava ali na Barão do Rio Branco com a José Antônio. Eu gostava muito de conversar com ele. Aí ele falou: e aí, meu filho, tá preparado? Falei: tô, tio, mas eu acho que eu vou fazer vestibular para engenharia química. Ele falou: o quê? Engenharia química? Você não vai ter nem onde trabalhar aqui em Campo Grande. Onde é que você vai trabalhar aqui em Campo Grande? Fazer engenharia química? Não tem nem lugar para você trabalhar aqui. Você tem que fazer medicina. E não adianta você ficar falando que engenharia química é mais fácil de passar, porque você vai passar nas duas. Pode fazer medicina que você vai passar. E eu fiz e passei. E ele foi uma das primeiras pessoas que eu liguei para falar que eu passei. Eu lembro até hoje o telefone dele. Era 624-3133. Liguei pro tio William: tio, passei. Ele falou: você, a hora que chegar aqui, eu vou te dar um quadro de presente. E me deu um quadro que está hoje até na minha sala do consultório, que é um quadro de Hipócrates, que é o autor do juramento de médico, que ele falou: quando você se formar e fazer a sua residência, você põe esse quadro no seu sala. E eu cumpri o que ele me pediu. Está até hoje na minha sala. Acima da minha turma, tinha o Paulo César Passos Gama Filho. Eu me formei na Gama Filho. Quem era esse Paulo César? Quem é? Ele é vivo. Ele era o neto do fundador da escola, Luiz Gama Filho. E eu era amigo dele. E a gente tinha, assim, uma proximidade. Eu terminei a faculdade, passei na residência. Na mesma hora ele falou: você não vai mais sair daqui. Nós queremos te convidar para você fazer parte do quadro de professores da Gama Filho e trabalhar no hospital. O hospital era privado, particular, você podia fazer os contratos. E eu cheguei a aventar essa possibilidade. E falei com meu pai: pai, fui convidado, eu acho que eu vou ficar no Rio de Janeiro. Não vou mais para Campo Grande. Meu pai não se conformou. Pegou, naquela época era o ônibus da Mota. Era Mota e Andorinha, que fazia São Paulo-Rio. E baixou no Rio de Janeiro no outro dia. Aí ele falou assim: não, você não pode fazer isso. Você tem que voltar para sua terra. A gente fez esse investimento todo em você, mas para você produzir e voltar na cidade e no estado que você nasceu. Seria, eu me lembro bem dessa frase dele, seria o equivalente de, ao chegar um espetáculo numa cidade, a atração principal do espetáculo não vir. Então, você não pode fazer isso com a gente. Você vai ter que voltar. E me tirou da cabeça e eu voltei. E cheguei aqui, logo comecei minha carreira médica. Meu primeiro emprego foi no SESI, que eu também fiz medicina do trabalho. Quem me arrumou emprego foi o ex-presidente da Federação das Indústrias, Jorge Elias Aran. Uma pessoa que eu tenho até hoje como exemplo de homem bom, homem correto, homem sincero, homem acolhedor. Foi a pessoa que me estendeu a mão a primeira vez aqui. Aí depois eu fui servir o exército como tenente, fiquei lá 2 anos, e depois veio a trajetória política. Em 1990, o governador Pedro Pedrocian me convidou para assumir como diretor adjunto o Previsul, hoje Cacemes. E a partir dali eu fui pegando gosto. Participei das eleições de classe, aqui fui tesoureiro do Sindicato dos Médicos, membro da Associação Médica, disputamos uma eleição na Unimed, só uma gurizada
e perdemos a eleição por um voto. E aquilo acabou me projetando. E dali eu recebi um convite de um deputado estadual na época que precisava ter um vereador na capital. Quem era esse deputado estadual? André Putinelli. Aí eu falei, mas por que você está me convidando? Não, porque você é médico, eu ouvi você falar lá na associação médica e eu estou precisando ter um vereador na capital. Eu falei, então você vai, conversa com o meu pai para ver se ele concorda de eu ser candidato a vereador. Ele falou, já conversei e ele concordou. E realmente já tinha conversado. E eu estou mandando amanhã na sua casa o meu assessor para definir a sua campanha. Quem que foi lá na minha casa? Hoje o conselheiro do Tribunal de Contas, Osmar Jerônimo. Foi lá em casa e a partir dali a gente iniciou a nossa trajetória como vereador. Meu pai, primeiro, Nelson Trade. O primeiro santinho meu foi eu com ele apertando a mão. Eu gostava muito do seu Lúdio, o Lúdio Coelho, o Rami Stebet, porque ele ia muito na casa do meu pai. Eles passavam a noite fumando e tomando uísque, escrevendo os textos da Constituição. Eu me lembro disso. O próprio André Putinelli e, por fim, agora o Reinaldo Azambuja. Essas são as pessoas mais marcantes na minha vida política. Sempre tem, né? Os conselhos das pessoas próximas, a família que não está envolvida na política, mas te dá o suporte. As pessoas, os apoiadores de primeira hora, aqueles que são fiéis, que te emprestam apoio desde o início, sem interesse a não ser na questão ideológica de fazer dar certo aquele seu pensamento. São várias que tem nesse contexto. Fui o segundo mais votado. Quem ganhou de mim foi o filho do Londres Machado, o Gui Machado. E na outra eu me candidatei de novo a vereador, me reelegi, sempre com votação acima da que eu tive anteriormente. E na última de vereador, que eu tive 3 mandatos, também me reelegi, ocasião em que fui escolhido presidente da Câmara Municipal. Primeira eleição que eu disputei foi vereador de Campo Grande, onde eu fui o segundo mais votado. Ganhou de mim o filho do Londres Machado, o Gui Machado. Aí eu me reelegi com uma votação bem superior à primeira que eu tive. E depois, numa terceira reeleição, a Câmara Municipal me reelegi de novo. Ocasião em que, nessa época, o André Putinelli, no segundo mandato de prefeito, me escolhe um dia antes da eleição de presidente da Câmara, para eu ser o candidato do grupo dele a presidente da Câmara Municipal. Eram 21 vereadores e nós ganhamos por um voto. Eu me lembro que esse voto foi muito disputado, vamos dizer, é uma interrogação na cabeça de todo mundo até hoje, porque quando eu cheguei na Câmara para participar da votação, logo depois da posse que a gente tinha tomado no Palácio Popular da Cultura, tinham 11 vereadores e 11 era a maioria, de mão dada, rezando um Pai Nosso. Olhei aquilo, era só os meus opositores, porque não tinha celular naquela época. Subi a escadinha do plenário, já era na Câmara Nova, e liguei para o André Putinelli na residência dele. Falei, André, perdemos a eleição. Como perdemos? Aquele jeito dele. Falei, ó, tem 11 caras aqui de mão dada, rezando um Pai Nosso. Ele falou, já votaram? Eu falei, não. Ele falou, calma que um dali vai votar em você. E não deu outra. Na hora que abriu, deu 11 para mim, 10 para eles, ficou todo mundo atordoado, sem saber o que aconteceu. Eu lembro que eu nem cheguei a sentar na cadeira, eu peguei o microfone e falei, a eleição acabou,
eu quero ser o presidente dos 21, todo mundo para a sala da presidência. E já para cortar e não ter confusão, aí foi todo mundo para lá e, mas quem que foi, quem que fez isso, que não sei o quê. Falei, gente, acabou a eleição, vamos construir daqui para frente. E construímos e deu certo, porque dali eu me elegi deputado estadual, sendo o mais votado do Mato Grosso do Sul. Teve aqui um fator muito importante para que isso tudo pudesse ter esse êxito todo. Eu tive o prazer de ter conhecido o jornalista Antônio João Hugo Rodrigues. Uma pessoa que foi muito marcante também na minha trajetória, porque ele me oportunizou ter um programa de televisão, um programa chamado Boa Saúde. Eu entrava logo depois do Picarelli. Picarelli tinha a audiência que batia o Jornal Hoje, da Globo. O Picarelli era mais visto do que o Jornal Hoje. E a minha missão ali era 3 minutos só, para responder perguntas que chegavam de telespectadores sobre problema da saúde. Eles começaram a observar que a audiência do Picarelli não caía tanto logo depois que eu entrava. Ao passo que quando eu não tinha a apresentação, a audiência caía bastante. Aí eles falavam, pô, esse cara tem jeito. Então vamos aumentar o tempo dele. De 3 foi para 5. A audiência mantia. De 5 foi para 7. Eu cheguei a passar o Picarelli na audiência. E de 7 foi para 15 minutos. Então acabou sendo realmente um marco importante na minha vida de ter sido colega de vocês da imprensa. Eu tinha carteirinha, tudinho, apresentador de programa de televisão, e eu tinha facilidade de me comunicar. E eu era criativo também. O que eu fazia? Promoção do Pedro Silva, que é um promotor da cidade. Vai trazer para cá o Nuno Cobra, que é o preparador físico do Ayrton Senna. Eu ia para o aeroporto com a minha equipe, o cara desembarcava, eu falava, você pode responder 2 perguntas sobre saúde? Mas para que é você? Para que é isso? Eu falei, não, eu tenho um programa de televisão, eu sou médico. Não, posso sim, então vamos ali no canto. E pá, dali eu já tirava uma entrevista de 15 minutos. Eu fiz isso com ele, fiz isso com Lair Ribeiro, aquele médico famoso, fiz isso com Issam Tiba, um educador, e assim ia, e acabou que deu certo. O André, prefeito, tinha uma aprovação recorde. Ele beirava os 90% de ótimo e bom. E qualquer um que ele indicasse naquele momento poderia ser prefeito. E tinham 4 disputando: Giroto, Nelsinho Trade, Celina e Moca. Eram esses 4. Todos no MDB. E o André do MDB. Aí... E o André não falava quem que ele ia indicar. Ele tinha a preferência pelo Giroto. Isso todo mundo sabia. Tanto é que ele ia no lançamento dos asfaltos, ia na entrega, falava, esse é o Giroto, ele não é japonês, é o Giroto. Ficava falando o nome do Giroto 10 vezes. E eu ali quieto, na minha, não fazia nada. Aí um dia o Rames foi lá na casa do meu pai, senador Rames, saudoso, e falou assim, Nelson, eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer a minha pesquisa. E vou falar para o prefeito Putinelli quem que ele tem que indicar. Mas como que você vai fazer, Rames? Não, eu tenho aqui essa cadernetinha de bolso. Ele tinha uma cadernetinha, ele punha dentro do bolso. E eu vou sair na Rua 14, eu vou no Mercadão, eu vou na feira e vou no shopping. E vou conversar com um, com o outro e vou marcando quem que os caras vão escolher. Você fala para nós como que vai ser? Fala. Aí passou uma semana, 2, ele veio de novo. Eu já fiz a minha pesquisa.
E já falei com o italiano André Putinelli. Italiano, quem você indicar vai ganhar. Qualquer um desses 4 que você indicar vai ganhar. Agora, se você indicar o filho do Nelson, você vai gastar menos. E acabou que o italiano achou isso importante e acabou gastando menos, economizou, me indicou prefeito e eu ganhei no primeiro turno contra vários candidatos de peso. Tinha o candidato do governo, que era o deputado Vander Lobé, o Zeca, governador, tinha o deputado Dagoberto, tinha o deputado Antônio Cruz, e eles tentaram pulverizar para a gente ter uma eleição de 2 turnos. E a minha vice foi fundamental para que eu pudesse ganhar a eleição no primeiro turno. Quem que foi a minha vice? Professora Marisa Serrano. E uma das pessoas que convenceu a Marisa a ser minha vice foi o Reinaldo Azambuja, que era prefeito de Maracaju na época, em 2004. Ele me chamou no apartamento da mãe dele, eu lembro até hoje, lá na rua São Paulo, é um apartamento por andar, e falou o seguinte: a gente era da maçonaria, como a gente é. Ele falou: meu irmão, você fica tranquilo que nós vamos convencer a Marisa a ser sua vice. Eu e o Lúdio Coelho. O Lúdio, porque o Oswaldo Possari, que era do PSDB, saudoso, uma pessoa muito querida também, queria ser o candidato à sucessão do André. E a Marisa tinha acabado de perder uma eleição para governo por pouquinho do Zeca. E eu era um deputado estadual estreante. Então, era assim uma coisa que tinha que ter, por parte da Marisa, assim, um gesto de humildade de aceitar ser minha vice. Porque se você botasse a foto, ela tinha um handicap político melhor que o meu. Mas ali, naquele apartamento da mãe do Reinaldo, a gente fez, ali nós começamos a nossa aliança, que perdura até hoje. Ele falou: só que tem um senão nessa história. Qual, Reinaldo? Você vai ter que ajudar a Marisa a ser senadora. Ela vai ser senadora no meio do mandato seu, se você ganhar. Combinado? Combinado. E eu com o Reinaldo é assim, a gente não precisa falar 2 vezes. Chegou no meio do meu mandato de prefeito, apoiei a Marisa para Senado, ela ganhou estourado e foi ser senadora do Mato Grosso do Sul. Tudo que eu fazia no início, as pessoas olhavam e falavam: ah, não tá bom. Na época do Dr. André era diferente. Mas eu fui me superando. Primeiro montei uma equipe muito boa. Uma equipe que representava uma sequência administrativa. Não era continuidade. Uma sequência para melhor. E uma equipe comprometida. Uma equipe extremamente competente, leal e que entrava para dentro. E isso fez com que a gente conseguisse superar o André. Os dados mostram isso. Eu fiz mais obras que o próprio André fez. E fez com que eu me reelegesse no primeiro turno a prefeito, com o maior índice da história de reeleição do Mato Grosso do Sul. 72%. Contra 5 candidatos. De 10 pessoas que iam lá votar, 7,2 me escolhia e eu fui eleito no primeiro turno. No final da minha gestão eu tinha 83% de ótimo e bom. E fez com que a gente pudesse ser, dentre os prefeitos das capitais brasileiras, medido pelo Ibope, é só você pôr no Google que você vai achar, qual foi o prefeito mais bem avaliado no final da gestão dezembro de 2012? Nelsinho Trade, de Campo Grande. É difícil você se vangloriar de si mesmo. Eu não gosto disso. É uma falta de modéstia. Mas eu digo para você,
Campo Grande sempre teve uma máxima de ter tido bons prefeitos. Foi assim com Levi, foi assim com Juvencio, foi assim com Lúdio, foi assim com André, foi assim com Nelsinho. Aí depois houve essa interrupção que, na minha avaliação, acabou sendo prejudicial. Até que na política tem o negócio de fadiga de material, cansaço de um mesmo grupo político. 20 anos o mesmo grupo político do MDB. E veio um adversário que se opôs a isso e acabou ganhando a eleição no segundo turno do nosso candidato à época. E foi uma gestão atrapalhada, não tinha apoio na Câmara Municipal, acabou sendo cassado, voltou em função de decisões judiciais, não deu para implementar aquela evolução que a cidade sempre teve nos prefeitos anteriores. Pensar Campo Grande macro é algo imprescindível para esse próximo gestor que deverá ser eleito em outubro desse ano. Campo Grande não pode, não merece, não cabe mais ficar na mesmice de pintar meio fio, limpar uma rua aqui, recapear outra rua ali. Campo Grande precisa de projetos macro, de projetos que encaixam a cidade como uma grande metrópole de qualidade de vida. Para você ter uma ideia, lá atrás, em 2012, quando eu estava preparando a cidade para receber a Copa do Mundo, nós idealizamos o VLT. O que é isso? É o metrô de superfície. Porque para você fazer um metrô debaixo da terra é muito caro. Mas você fazer ele tipo veículo leve sobre trilho, Campo Grande já tinha essa cultura, você fazia um transporte público ágil, pontual, de conforto, podendo ligar a cidade de norte, sul, leste e oeste. Se você prestar atenção, eu deixei preparado as grandes avenidas que eu fiz na cidade, todas com o canteiro central preparado para poder botar ali o trem e não atrapalhar o trânsito. Aí vieram os outros depois de mim e encheram de árvore no lugar onde não era para ter árvore. Porque quando eu fiz a intervenção, eu fiz já pensando em deixar esse espaço para poder ter um metrô de superfície. Além das ciclovias, eu fiz 90 quilômetros de ciclovia. Nem São Paulo tinha isso. A gente fez ciclovia para tudo que é parte da cidade, para a questão ambiental, a questão da vida saudável. Então, Campo Grande não pode mais deixar de pensar em projetos macro. Quando eu idealizei um sistema de informática de saúde, criminalizaram o sistema. O sistema estava pronto, funcionando. A pessoa marcava a consulta pelo telefone, sem precisar ir no posto. Mas eu era candidato a governador, juntou Lé com Lé, Cré com Cré, e criminalizaram o sistema. Se ele tivesse funcionando até hoje, sabe o que ia acontecer na cidade? Campo Grande estava pronto para receber a telemedicina em 100% dos postos de saúde. Isso que dá você querer azedar o doce daquele que estava indo bem. Porque isso foi muito forte em relação às ações que eu fiz, em relação à minha oposição que eu tive contra mim. Foram para o lado pessoal, abriram um monte de processo contra mim, bloquearam meus bens, mas até hoje não conseguiram condenar em lugar nenhum. Porque as coisas que eu fiz, eu sempre fazia com muito zelo, com muita responsabilidade, e tinha que fazer, eu fazia. Eu não tinha receio. Tem que acabar com o aterro, com o lixão da cidade? Tem, vamos acabar com o lixão da cidade. Acabei com o lixão da cidade. Tem que organizar a questão do saneamento da cidade, que eu recebi do André Putinelli com 20%, entreguei com 84% de ligação e tratamento de esgoto.
Vamos fazer. Tem que organizar um plano diretor de arborização da cidade? Tem, vamos fazer. Então a gente procurou fazer realmente aquilo que tinha que fazer. E ainda bem que eu fiz, porque não quero ter aqui um pouco de autoestima. Mas se eu não tivesse feito essas grandes avenidas na cidade, não tivesse feito esses enfrentamentos que eu tinha que fazer, esses caras que entraram depois de mim não iam dar conta de fazer. Ia estar essa cidade com um nó dado até hoje. A cidade hoje respira um pouco mais de qualidade de vida em função das administrações de sucesso que teve. Para mim, isso não tem mais volta. Todo mundo que está me assistindo, está vendo essa entrevista, tem um celular. Hoje em dia, a telemedicina se equivale a quando nasceu o celular lá atrás. Vai ter um tempo daqui para frente que a forma de atender as pessoas vai ser através da teleconsulta. Não vai ter mais saída. Com isso, você vai acabar com essa questão de não ter especialista para te atender. Com isso, você vai dar uma facilidade de acesso, porque basta você ter conectividade, e esse é um problema que tem que ser enfrentado para implantar a telemedicina 100%, é você colocar em vários locais do nosso estado e do Brasil antenas para poder pegar sinal bom e você poder se comunicar com quem está no grande centro. Então, eu tenho essa bandeira a ser levantada, que é a bandeira da telemedicina. Você, na política, você tem que saber conviver com a crítica. Quem não sabe acumular isso e administrar isso dentro de você, não está talhado para a política. Porque a divergência faz parte desse contexto. E aí o cara lá criticando, só em Campo Grande mesmo. Mostra uma rua, aí ela bifurca e volta a unificar. Por que isso foi feito? Porque tinha um pé centenário, eu não me lembro qual o tipo da árvore. Eu fiz isso em umas 3, 4 intervenções que tinha para ser feito. E eu sempre deixei preservado a árvore. Eu tinha assim parecia que estava cortando um pedaço de mim quando se cortava as árvores. E eu não vou tão longe, eu vou mais perto. Hoje em dia, um dos lugares que se mais batem fotografia numa determinada época do ano, em Campo Grande, são naquelas paineiras, as popular barrigudas, que tem ali no leito do córrego Prosa, que tem aquelas flores rosas. E a gente conseguiu um dinheiro em Brasília para poder organizar o córrego. E ali foi feito o projeto e eu fui fiscalizar a obra nesse dia. Me deu um estalo, falei, deixa eu ir lá olhar como que esses caras estão fazendo. Quando eu chego lá, tem um cara podando uma dessas árvores para poder cortar. Eu falei, mas vem cá, quem que falou para você que vai ter que cortar essas árvores? Não, o projeto executivo, traz o projeto aqui. Aí pararam de fazer, vieram com o projeto, abriram o projeto. O senhor pode ver, do lado de cá, todas essas árvores vão ter que ser cortadas. Eu falei, mas quem que falou isso? Não, nosso engenheiro. Não vai cortar nenhuma dessas árvores. Não, mas aí vai dar um trabalho maior. Que faça com o trabalho maior. Vai custar mais caro. Que faça custar mais caro. Eu não vou deixar cortar nenhuma dessas paineiras. Foi a nossa percepção, a nossa sensibilidade que fez não cortar nenhuma das paineiras. E tem outro lugar marcante na cidade e a gente também fez uma intervenção dessa natureza. Se você tiver o seu carro passando na frente do Rádio Clube Campo, naquela avenida que depois que atravessa o Rádio Clube Campo, você chega nas costas do Lago do Amor ali, da universidade. Se você puxar pela memória, você vai ver que você, chegando ali, você vai fazer todo um contorno numa mata, para sair quase lá no cemitério Parque das Primaveras. O projeto original dizia o seguinte: você tinha que passar uma rua
beirando o Lago do Amor, para sair do outro lado, aonde é aquela intervenção que foi feita, que se contempla o Lago do Amor, na universidade. Ocorre que se eu fizesse isso, você ia causar um problema muito grande para todo o bioma que vivia naquela mata. Por quê? Nos estudos que a gente fez, ao final do dia, início da noite, os bichos daquela mata atravessam a mata para poder ir beber água no Lago do Amor. Você imagina se tivesse uma avenida lá de alto fluxo, o que ia acontecer? Saiu mais caro, quase que o dobro do preço, mas a gente fez. Hoje, todas as vezes que você tiver numa oportunidade olhando a cidade de cima, isso é marcante e realmente me enche de orgulho por ter feito isso. O meu secretário de Meio Ambiente era também muito afeito nessa prática. E ali, na Rua da Paz, com a Rio Grande do Sul, tem um terreno em que a gente colocou um quadrado em volta de alvenaria em volta dessa árvore e praticamente inviabilizou a entrada do dono do terreno, que fica à direita da árvore se você estiver de frente a ela. É aquela castanha barum, essa árvore. E aí esse cara veio atrás da gente. Pô, como é que eu vou entrar no meu terreno? Só se eu escalar a árvore e pular lá para dentro. Falando, nossa, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos deixar uma portinha para você entrar e você acaba por ser simpático a essa nossa prática de preservar essa árvore. Ele falou, eu sou amante da natureza, parabéns para vocês, eu sou parceiro, pode fazer do jeito que vocês estão fazendo. A gente terminou o mandato, ficamos até o último dia e a partir do momento que eu saí, a gente começou a desenhar a candidatura a governo do estado em 2014. A gente pontuava bem nas pesquisas, polarizava com o Delcídio, que era o favorito. O senador Delcídio tinha tido um mandato extremamente promissor no Senado, era conhecido como senador de todos, só que houve, por parte do então governador André Putinelli, na época, vamos dizer assim, um apoiamento velado para outros candidatos que não o seu. A questão era eu. Então eu ia nos lugares para poder pedir voto e eu notava que a liderança do MDB, partido que eu pertencia, não estava empenhada na candidatura que eu estava representando. E eu me lembro muito bem até hoje. Vou relatar aqui pela primeira vez. Era o segundo domingo de maio, Dia das Mães. Eu fui no apartamento do André, na Euclides da Cunha, ele governador. André, ele estava sozinho. A Beth tinha ido já na casa da filha, que eles iam almoçar lá, porque esse era Dia das Mães. Estão falando por aí que você tem compromisso com o Delcídio. Eu quero saber se isso é verdade, porque se for verdade, me arruma uma saída honrosa para a gente poder todos juntos caminhar no mesmo barco. Ele bateu na mesa assim, pá! Pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter amarelado. Você não vai amarelar. Eu vou te apoiar até o fim, que não sei o quê. Tá bom. Pena que isso não se concretizou. Ele falava assim, vote Nelsinho 13, em vez de Nelsinho Trate. Porque 13 era o número do Delcídio. Vote Nelsinho 13. E a partir dali eu vi que eu ia ter que seguir o meu caminho. E aí, no meio de agosto, o outro candidato era o Reinaldo Azambuja. Nós nos encontramos, eu e o Reinaldo, e combinamos uma estratégia. Porque se a gente não tivesse combinado essa estratégia, o Delcídio ganharia a eleição no primeiro turno. Ele só não ganhou por 2%. Ou seja,
A estratégia que a gente combinou acabou por dar certo. E ali eu fiz um combinado com o Reinaldo. O Delcídio tinha um índice, eu era o segundo, o Reinaldo o terceiro. No meio de agosto. Reinaldo, quem for pro segundo turno contra o Delcídio, o outro apoia. Combinado? Combinado. Ou seja, juntou os dois que estavam mais fracos para tentar competir com o mais forte. E acabou que o Reinaldo foi pro segundo turno na minha frente. Na terça-feira, a eleição terminou domingo, na terça-feira, eu reuni o meu pessoal. Fiel ficou comigo até o fim, eu cheguei a fazer 17% nessa eleição. E falei o seguinte: a partir de hoje nós somos 45 Reinaldo Zambuja. E se você pode ir no Google e ver. Pega o percentual de voto que o Reinaldo teve no primeiro turno. Com o percentual de voto que eu tive, soma, dá exatamente o índice que o Reinaldo teve para ganhar a eleição em 2014. Nesse momento, funcionário que eu sou, licenciado da Secretaria de Saúde do Estado, eu voltei a atuar no setor público. Eu tinha um programa da saúde do homem, porque é da minha área. O Novembro Azul era otimizado, eu saía fazendo palestra para tudo que é lugar. Voltei para o meu consultório e na reeleição do Reinaldo, já fora do MDB, eu estava em outro partido, eu fui o primeiro partido que manifestou o apoio à reeleição do Reinaldo. E ali ele me convidou para ser senador na chapa dele. Era eu o primeiro candidato e o Marcelo Migrioli o outro candidato. A gente fez essa dobradinha com o Reinaldo para reeleição e quase que ela deu certo 100%. O que aconteceu foi aquele fenômeno do Bolsonaro que acabou levando a candidata que apoiava o Bolsonaro aqui, que foi a senadora Soraya. Não guardo nenhum ressentimento do André. Apesar de eu ter saído muito triste nessa história, eu tenho para mim que os meus momentos bons de alegria com o André foram maiores do que os tristes. Então eu prefiro me apegar a isso, mas eu segui o meu caminho. E quebra a confiança, né? A partir do momento que acontece um negócio desse, e na política isso é fundamental, é você ter confiança. Quebra a confiança, eu resolvi sair do MDB e seguir meu voo solo, que acabou dando certo. Boto o Reinaldo nesse contexto das pessoas importantes, porque as coisas combinadas com o Reinaldo não tem curva e você não precisa escrever em lugar nenhum. Então, eu sempre agi assim com ele e ele sempre agiu assim comigo. Eu voltei para o meu consultório, eu sou médico. Eu tenho minha profissão, tenho minha clínica funcionando. As pessoas admiravam. Elas falavam: mas o senhor voltou a trabalhar? Ué, mas você quer que eu viva de quê? Porque saíram falando que eu enterrava coisa, que eu tinha dinheiro para tudo que é lado. Não, eu sou um profissional liberal que vivo do meu sustento. Até hoje eu atendo meus pacientes aqui no meu consultório. Eu abri a boca que eu estou voltando a atender, tem fila de gente aqui para me atender. Falam que eu sou melhor médico do que político. Os mais fiéis. É porque o urologista fideliza muito o paciente. Já é duro o homem vir em você para fazer o exame da próstata, para te falar as coisas dele. Quando ele vem e gosta, ele não te larga mais. Então é por isso que eu tenho esse sucesso. Vai aqui uma brincadeirinha. Eu atendia o ambulatório junto com o Jamal. Eu numa sala, o Jamal na outra. E aí a minha sempre dava 23, 24 pacientes. E o Jamal 5, 6. Aí num dia lá ele entrou na minha sala e falou: porra, Nelsinho, por que o seu sempre é cheio e o meu só dá 5, 6? Se a gente formou no mesmo lugar, tem uma mesma origem. Falei: Jamal, você já olhou o tamanho do seu dedo? Você escolheu a profissão errada, cara. O Senado equivale à camisa da seleção brasileira. Então, quem consegue chegar ao Senado, como dizia o Lúdio Coelho, uma vez ele ganhou, né? E eu, prefeito, fui visitar ele. Eu gostava muito de ir com o seu Lúdio conversar.
Ele sabia que eu gostava de uma ponta de costela bem gorda. Ele falava, manta gorda. Nercinho, já Nercinho. A Nirda já trouxe pra cá da fazenda a manta gorda que você gosta. Vem almoçar aqui amanhã. Aí eu ia, mandioca, arroz, feijão da hora. Mas a gente conversava a tarde toda. Aí ficava conversando. Seu Lúdio, como é que é esse negócio do Senado? Ele falava assim, Nelsinho, eu não conheço o céu. Mas que o Senado é perto, é. Isso eu posso dizer para você. O Senado é a casa do equilíbrio. É a casa onde você tem ex-presidentes da República, ex-ministros, ex-governadores, ex-prefeitos. É a casa vamos dizer assim, sereno. Antigamente, na Roma antiga, os senadores eram chamados de conselheiros. Eles são os conselheiros dos problemas do Brasil. E é assim que a gente procura atuar. Procurando equilíbrio, bom senso, maturidade e ter uma boa equipe para trazer recursos para o estado de Mato Grosso do Sul. Logo que eu cheguei no Senado, apoiei a candidatura de um desconhecido para quebrar a hegemonia do MDB. O MDB que vinha com Renan Calheiros, o próprio Sarney, com Eunício de Oliveira, Jader Barbalho, mais de 30 anos no poder do Senado, a gente elegeu um senador chamado do Baixo Clero, lá do Amapá, um estado pequenininho, lá no norte do Brasil, Davi Alcolumbre. E ele achou interessante a minha atuação, falou o seguinte, você tem um jeito diplomático de ser. Eu vou te colocar para conduzir a Comissão de Relações Exteriores. E conduzi a comissão com bastante sucesso, porque tinha ali uma mudança ideológica de muitos anos de um governo, do PT, e entrou o governo Bolsonaro. E os embaixadores que servem no Brasil ficavam meio perdidos com isso aí. Eu tinha facilidade de interlocução com alguns ministros do Bolsonaro. Tereza Cristina me atendia toda hora que eu precisava. Mandetta me atendia toda hora que eu precisava. O Onyx, que era deputado no Rio Grande do Sul, me atendia toda hora que precisava. E aqueles de patente militar que auxiliavam o presidente. General Heleno, General Ramos. Então a gente, assim que precisava colocar um embaixador desses em contato com o novo governo, que muitas vezes não conseguia, na mesma hora a gente conseguia. Isso foi me credenciando, não só perante ao próprio governo Bolsonaro, como dentro da política internacional, que é muito importante. E o que tem aqui no estado de política internacional? A Rota Bioceânica. Na mesma hora encampei esse tema e fiz avançar em muitas coisas as questões diplomáticas entre os países da Rota Bioceânica. Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Quando ligou Folha de São Paulo, Globo, Veja, Isto É, estamos sabendo que o Palácio do Planalto vai te anunciar ministro. Eu, lógico, fiquei surpreso. Eu tinha uma atuação boa nessa área e uma excelente interlocução com o presidente Bolsonaro. Ele gostava de mim, acho que gosta até hoje, e eu também dele. E sempre procurei ajudar o governo dele. E saiu essa pista, essa fumaça muito forte de que eu seria escolhido ministro. Mas acabou que não vingou. E eu ainda não tive a coragem de perguntar isso para ele. Mas um dia eu vou ter, porque já passou mesmo, não tem problema. Por que não vingou? Alguns me disseram que um dos meninos dele falou, mas o senhor está esquecendo, esse aí é primo do Mandetta. E ele saiu mal com o Mandetta. Ou o Mandetta saiu mal com ele. Naquela confusão da Covid, aquela coisa toda.
Então como é que você acaba de tirar um e vai pôr um que tem a mesma linhagem, o mesmo DNA? Aí ali meu nome foi cortado. Mas só de ter sido especulado já foi bom. Deixou meu suplente numa alegria danada, que foi o Chagas, lá de Naviraí. Mas acabou que não deu certo. Quando eu fui prefeito de Campo Grande, a área que eu mais me destaquei foi a área da educação. A professora Maria Cecília da Mota era minha secretária. Acabou sendo depois secretária do Reinaldo por 8 anos. Fizemos uma verdadeira revolução na educação de Campo Grande. As escolas eram bem cuidadas, não tinha problema em relação ao uniforme, material escolar, passe livre do estudante. A minha taxa de evasão escolar era a menor do Brasil. Eu fui o 2º lugar do IDEB do Brasil. E eu levei essa experiência para dentro do Senado. Participo da Comissão de Educação, sempre dando a eles as experiências que tive em Campo Grande. E isso sempre é muito bem-vindo, porque o Senado é isso. É você levar lá para dentro as boas experiências que você teve nas suas trajetórias políticas. Logo que esse tema se mostrou para mim a realidade que ele é hoje, que é a Rota Bioceânica, eu me credenciei para ser o presidente do Parlasul dentro do Mercosul. E para minha grata surpresa, eu obtive dos 19 votos do Senado para poder ser esse presidente, eu tive 18 votos. Só um que não votou em mim. E hoje eu estou lá justamente promovendo essa articulação para não deixar de enfrentar e resolver os problemas do funcionamento pleno da Rota Bioceânica. Porque essa Rota Bioceânica, ela vai mudar completamente o perfil econômico do Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter aqui, lá em Porto Murtinho, um novo canal do Panamá do Pantanal. Assim, apelidado por nós. Isso vai ser importante para toda essa região da América do Sul, de mandar os seus produtos, principalmente para o continente asiático, através do Pacífico. Então isso fez com que a gente pudesse colocar esse tema para frente, não só nessa questão logística, de levar para aqui e para lá os produtos da agropecuária, como de fazer intercâmbios na área do turismo. Já foi desenhado os pontos turísticos dos 4 países que fazem parte da Rota Bioceânica. Não sei se você sabe, mas vai ficar mais perto você sair de Porto Murtinho e ir para a Cordilheira dos Andes, no Chile, do que você ir de Porto Murtinho para o Rio de Janeiro. Imagine quantos de nós não vai pegar seu carro. Vamos lá para a Cordilheira dos Andes, ver a neve, ver como é que funciona esse negócio. E vai ser muito mais tranquilo. Aí eu estava dando uma palestra numa universidade e sempre tem um aluno mais inteligente que você, né? Aquele que usa óculos, senta ali no meio, cabelo tudo. Levanta para fazer uma pergunta. Em que, senador? Você está falando aí de levar produto de soja, de agropecuário para o lado da China, através dessa rota? Você está falando aí na área de turismo? Por que vocês não pensam num intercâmbio da educação? Identifica as universidades desses países, vão fazer todos o intercâmbio entre nós, vai ficar muito mais fácil para a gente aprender as coisas do lado de lá. Na mesma hora já estimulamos isso e já tem o pessoal da UEMS e da própria Universidade Federal desenhando todo esse contexto de intercâmbio educacional. E além disso também, porque um tema muito caro para nós aqui do Mato Grosso do Sul é o Pantanal. E aí o que aconteceu? Surgiu lá uma oportunidade, em função dessa minha atuação internacional, de conduzir o Parlamento Amazônico. Aí eu falei pro pessoal, mas vem cá, no meu estado não tem Amazônia, o que eu vou fazer nesse Parlamento Amazônico? Aí virou um de lá e falou assim, mas vem, os problemas que a Amazônia tem são os mesmos do Pantanal. Desmatamento, queimada, extração
de madeira, caça, pesca. As soluções que você encontrar para o Parlamento Amazônico, você de bandeja entrega para o Pantanal. Falei, boa ideia. E peguei, porque eu não fujo de trabalho, peguei a presidência do Parlamento Amazônico e todas as oportunidades que tem para aparecer nesse contexto, eu carrego junto o Pantanal para a gente poder ter as soluções dos problemas que existem. Primeiro, eu penso que toda a energia despendida em coisas que não vão levar nada a lugar nenhum, acaba te sugando um pouco de vida. Eu sempre procuro otimizar o meu gasto de energia. Fazer com que os problemas que existam possam ser enfrentados e devem ser resolvidos e aproveitar o máximo daquilo de bom que está na minha volta. Sempre tem o lado bom das coisas. E a gente tem que procurar usufruir disso para você poder viver bem e viver em paz com você mesmo. Olha, eu sempre tenho para comigo uma máxima que eu carrego desde a época de médico. A fé é muito importante para que o indivíduo possa ser feliz e ter sucesso na vida. Eu me lembro que uma vez eu entrevistei uma pessoa no programa Boa Saúde e ele trouxe um dado que até hoje não sai da minha cabeça. A pessoa que crê em Deus, ele se recupera mais rápido das doenças do que aquele que não crê. Isso é comprovado cientificamente. Então, a fé para mim faz parte de toda essa minha trajetória de sucesso na minha vida. Eu sou católico, praticante, não deixo de, ao menos uma vez por semana, ir na missa, mas respeito e admiro muito os evangélicos, porque pregam a palavra de Deus através da Bíblia, muito daquilo que está norteado dentro da Igreja Católica. Ou seja, eu sou um cristão convicto, um cristão que não deixo sair de perto de mim essa força que eu recebo através de Deus para enfrentar e resolver os problemas. Eu tenho uma passagem muito interessante que também me marcou muito. Antes de eu ser candidato, eu nem sabia que eu ia ser candidato a senador. Eu recebo no meu consultório um pastor aqui da cidade que disse que tinha uma revelação para falar para mim naquele momento. Que ele tinha tido uma revelação de Deus que eu iria ocupar um cargo importante e que eu iria me encontrar pessoalmente com os maiores líderes mundiais. Eu recebi aquela notícia, ele saiu, eu falei, pô, aonde que isso é verdade, né? Da onde que esse cara tirou isso? Pois eu me candidato ao Senado, ganho a eleição, vou para a Comissão de Relações Exteriores. Com 3 meses de Senado, eu estou na Casa Branca cumprimentando o presidente Donald Trump. Dali mais 3 meses eu participo de uma reunião do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E cumprimento pessoalmente todos esses presidentes. Eu tenho foto que prova isso. Mas na mesma hora que eu terminei de cumprimentar o presidente da China, esse Jinping, eu ligo para esse pastor e falo, a sua profecia deu certo. Pode dar esse testemunho, porque eu acabo de cumprimentar o presidente Putin, o presidente da China, o presidente da Índia, o presidente da África do Sul, e eu tinha cumprimentado o presidente dos Estados Unidos.
Então Deus existe na minha vida, a quem eu louvo e temo. E quero sempre passar isso como um testemunho para aquele que ainda não se atinou a isso, para poder se atinar. Porque Deus existe para todo mundo. Basta você saber se conectar com Ele. E isso que é importante na vida das pessoas. Deus te deu a liberdade e o livre arbítrio para, em cima daquilo que você faz, arcar com as consequências daquilo que você fez. Eu sempre disse isso nos discursos públicos que eu faço. Nós, vivos que somos e que estamos por aqui, nós já somos um milagre de Deus. Por estar aqui, por você existir, já é um milagre de Deus. E eu costumo dizer também, quem não acredita em Deus, basta ver que Ele existe através do funcionamento do corpo humano, que é tão perfeito, é tão sincronizado em tudo, que não tem outra explicação a não ser um ser muito supremo, perfeito, que pudesse oportunizar que isso possa existir como existe. Então nós somos um milagre de Deus. E você tem que procurar reverenciar isso dentro da sua fé, dentro de você mesmo. E o seu destino, ele já vem escrito, ele já existe. Mas é lógico que para que isso possa dar certo, você tem que fazer por onde merecer isso. Com esforço, com dedicação, sendo correto, procurando sempre estar próximo da palavra de Deus, para poder fazer com que Ele, da onde Ele estiver, possa te ver como um filho que siga aquilo que é doutrinado na sua ideologia, naquilo que Ele nos ensinou para viver bem. É dessa forma que eu encaro, assim, de uma maneira muito tranquila, esse meu lado cristão, esse meu lado da fé. Olha, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa resolvida. Eu sou uma pessoa que ninguém consegue tirar essa paz que, através da fé, da espiritualidade, eu tenho para comigo. E extremamente grato a tudo que já aconteceu na minha vida. Onde eu procuro atuar, eu procuro dividir com aqueles que estão ao meu lado a graça e o privilégio e o poder que eu estou usufruindo. Eu não pego nada dessas condições favoráveis de forma egoísta para mim mesmo. Eu sempre procuro deixar transparecer um pouco dessa energia, eu faço questão disso, para aqueles que estão na minha volta, convivendo comigo, me acompanhando, fazendo com que eu possa ser empurrado para frente. Eu tenho saúde, eu tenho uma idade ainda boa para poder enfrentar novos desafios, eu tenho um trabalho que é admirado não só aqui pelo meu estado, mas pelo Brasil afora, até nível internacional, que eu desenvolvo no Senado. E se lá na frente as circunstâncias políticas estiverem favoráveis, eu vou me habilitar a mais um mandato de senador da República, que foi onde eu me encontrei, foi onde encaixou a minha personalidade, o meu jeito conciliador de ser e a forma dinâmica que eu costumo empreender nas minhas ações de trabalho. Lá eu consigo produzir muito para o meu estado. Essa bagagem de você ter aprendido degrau por degrau, sem querer ultrapassar limites fáceis, é imprescindível para você ter esse sucesso e essa pós-graduação
na carreira política. Tudo que eu aprendi, não só na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no cargo de executivo como prefeito, até na eleição que eu perdi para governador, eu estou carregando comigo para dentro do Senado da República. Isso está sendo muito positivo. É algo muito gratificante para você mesmo, quando você sai numa rua, num lugar público, você encontrar alguém que reconhece o seu trabalho, que pede para tirar uma foto contigo, que pede para você voltar para ser prefeito, que pede para que você continue na política. Mas uma coisa que mais me marcou na minha vida política foi o seguinte: eu, prefeito de Campo Grande, e fiz aquela intervenção na Santa Casa, porque viviam tendo greves atrás de greve, e quando a Santa Casa parava com greve, o sistema de saúde todo enrolava. Aí nós fizemos uma intervenção. Santa Casa estava com um cadeado, a gente foi lá, mandou um chaveiro quebrar o cadeado e botamos aquilo para funcionar. E eu sempre costumava, no final do expediente, ir lá para poder ver como que estava funcionando. E nesse dia que eu fui, tinha uma senhora de idade, tipo uma toalhinha na mão, sentada na entrada da Santa Casa. Ela me viu e falou: "O senhor é o prefeito, né?" Falei: "Sou eu mesmo. Eu posso te dar um abraço?" Eu falei: "Pode, por quê?" A Santa Casa voltou a abrir e o meu filho foi atropelado. E ele foi salvo. Essa sua atitude salvou a vida do meu filho. Aí eu falei para ela: "Mas que coisa tão boa que a senhora está me falando. Eu estou tão cansado de tocar essa confusão toda, que eu precisava ter ouvido isso de alguém." Aí ela falou: "Não, meu filho, não fale mais isso, que você está cansado." E botou a mão no meu ombro, olhou no fundo do meu olho e falou assim: "Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se apegue em Deus, que o senhor vai ter sucesso." Eu nunca mais esqueci isso. De humildade, de trabalho, de reconhecimento na pessoa mais simples que me conheceu, que me conhece, daquilo que eu verdadeiramente sou. Uma pessoa que não leva nenhum orgulho para dentro de si, mas que ajudou e muito a transformar a vida de uma cidade vocacionada para uma qualidade de vida invejável das cidades brasileiras. Por onde eu ando em Campo Grande ou no interior, as pessoas lembram disso. E de ter esse reconhecimento de carinho, de gratidão por parte daqueles que admiram de um jeito ou de outro o nosso trabalho. É algo que vai ficar para sempre e todas as vezes hão de lembrar daquele que deu conta e que acertou muito mais do que errou na sua vida política.